E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu espero que você esteja muito bem nesses dias. E nós estamos aqui para mais um vídeo, né? Onde nós vamos estudar um pouquinho aí a epístola de Paulo para Timóteo, continuar caminhando para o fim. E no dia de hoje aí os versículos 9 e 10 do capítulo 5. E aqui nós estamos vendo que Paulo ele traz algumas questões aí muito práticas para a nossa vida cotidiana. Nós vimos aí recentemente como lidar com pessoas, vimos também aí como que deve ser a vida com um idoso, o tratamento com um idoso, né, com uma pessoa necessitada na família. E hoje nós vamos ver então como ser um idoso honrado, um idoso respeitado que é um exemplo para as pessoas, tá? Então, se você deseja ser uma pessoa que seja respeitada no futuro, uma pessoa que seja um exemplo para outras, olhe com carinho para o que Paulo está dizendo aqui hoje para Timóteo. E se você hoje é um idoso, você precisa buscar essas características. Ainda dá tempo, você pode achar que não, mas dá muito tempo de você ainda carregar essas características e ajudar muitas pessoas, tá certo? Então vamos ler aqui o versículo 9 e 10 do capítulo 5 de 1 Timóteo. Diz assim: a viúva incluída na lista para receber sustento deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ter sido respeitada pelo que praticou, como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. Amém. Até aqui, pessoal. Nesse trecho, nós estamos vendo claramente, pessoal, que a igreja primitiva mantinha uma lista de viúvas. Era uma coisa muito organizada, né? Eles tinham essa lista de quem eles deveriam, então, sustentar, tá certo? Só que não era uma lista qualquer. Nós vemos que não é uma lista pautada simplesmente na emoção. Nós vimos, por exemplo, no último vídeo que haveriam, então, alguns requisitos para que uma viúva recebesse o auxílio. E o principal deles é, se ela tiver família, a responsabilidade não é da igreja, é da família, de cuidar desse idoso. E aqui nós então vemos claramente que existia sim esses requisitos, essa lista, né? E nós queremos ensinar hoje para vocês aí como então que era esse padrão, exemplo, né? Como que era esse padrão exemplar de um idoso que Paulo está ensinando e que pode ser trazido para os nossos dias, tá certo? E aí eu gostaria então de acompanhar com você, né, a sequência das qualidades que Paulo fala nesses dois versículos. E a primeira delas é que a viúva, né, ou o idoso, devia ser de um só marido, de um só cônjuge. Por que isso, pessoal? Porque naquela época, por exemplo, o casamento era uma questão muito leviana. As pessoas então não levavam a sério o casamento. É o que acontece, por exemplo, nos dias de hoje, muitas vezes. E aí as pessoas, né, as idosas, os idosos, que tinham casamentos exemplares de muitos anos, de uma fidelidade muito grande, eles eram os exemplos para aquela geração de que poderia sim ter um casamento dessa forma, um casamento fiel, um casamento duradouro. Não é à toa que nos dias de hoje nós olhamos histórias de pessoas que estão juntas há 40, 50 anos e nossa, uau, como que você conseguiu, né? Muitas vezes nós nos assustamos com casamentos duradouros. E veja, se você tem um casamento duradouro, cara, louve a Deus por isso, né? Agradeça a Ele por isso. E que você é um exemplo, vocês são exemplos para a nossa geração, de que mesmo que falem o que for do casamento no dia de hoje, nós temos exemplos de que um casamento pode ser bom, duradouro e fiel. E graças a Deus, fica aqui minha homenagem aos meus pais, graças a eles, né, eu tenho hoje um bom exemplo de que há uma forma boa e fiel de se manter um casamento. Meus pais estão juntos há mais de 40 anos e graças a Deus têm mantido o casamento de uma forma muito fiel e boa aí. Beijo para vocês. Segunda coisa aí também, que deve ser a característica, né, do idoso, ele é ser respeitado pelas coisas boas que ele fez,
Pessoal, um idoso, então, né, a pessoa no geral, ela deve ser respeitada pelas coisas que ela faz, ela deve ter uma boa reputação, né? Não apenas essa pessoa não carrega apenas o seu nome, a sua reputação, mas ela carrega o nome e a reputação de Cristo e da sua igreja. Então, nada pior para a igreja ou para Cristo, no caso, né, de pessoas que se dizem cristãs, mas deixa eu colocar uma correção, né? Nada pior para a igreja, né? Para a igreja que leva então o nome aí de muitos cristãos que não são fiéis e fazem práticas aí que não são bíblicas e muitas vezes levam o respeito da igreja para baixo, né? Respeito da igreja para baixo. Então, nada melhor do que ter então crentes, né? Servos fiéis que viveram a sua vida de uma maneira fiel e digna. E isso é coroação dos crentes e da igreja. Então lembre-se disso, você deve ser reconhecido pelas coisas boas que você faz. Não somente qualidade, tá, pessoal? É você ser fiel, é você ser uma pessoa devota ao Senhor. Terceira qualidade, então, é criar os filhos no Senhor, né? As pessoas mais velhas, elas devem, então, ser exemplos para nós em como criar filhos. Isso não significa que todos os filhos têm que ser crentes, porque isso não depende dela, né? Mas elas devem estarem, né? Elas devem estar de consciência tranquila de que elas criaram os filhos no Senhor, com piedade, com devoção, ter ensinado o caminho correto, tá certo? Essa então é mais uma amostra para a nossa geração de que sim, é possível criar os filhos do Senhor. E todos nós podemos então buscar ser exemplos disso no futuro. E você pode ser exemplo no dia de hoje para nós, tá certo? Uma outra questão, né, é a hospitalidade. Pessoal, naquela época, as pousadas, né, e os hotéis, eles eram muito sujos, muito imundos e muito imorais. Então, muito boa ação fazia aquela pessoa que abria sua casa para os viajantes, principalmente os cristãos, que iam um missionário que ia cidade em cidade, ou então estudantes que iam de cidade em cidade viajando e eram recebidos por cristãos devotos em um lar cristão fiel. Isso é muito positivo até nos dias de hoje. Então, se você, idoso, se você quer ser uma pessoa respeitada, você também deve ser uma pessoa hospitaleira. Nada melhor, pessoal, do que você conhecer um lar cristão de portas abertas para você com muita alegria, com muito carinho. Isso é muito bom. E a última questão aí, última qualidade é que ela serve o reino e ajuda os necessitados. Aqui no versículo, então, ele vai falar sobre lavar os pés. A ideia é esse serviço mesmo em trabalhos mais humildes. Então, um servo do Senhor, que ele é um exemplo em qualquer situação, é aquele que não permite com que o orgulho tome conta de si mesmo nos trabalhos do Senhor, queira fazer algo pelos holofotes, né? Então, nós estamos vendo que uma viúva, no caso aqui do texto, ou um idoso, ele é reconhecido por, mesmo trabalhando em lugares humildes dentro da igreja, onde não é visto, não tem holofotes para ele, ele ainda serve com amor, com fidelidade e ajuda os necessitados com o seu serviço. Perceba, uma pessoa então que tem essa vida é uma pessoa então que busca piedade, uma pessoa que busca fidelidade ao Senhor. Será que eu e você temos seguido isso? E nós estamos vendo nesses trechos, né, que essas qualidades não são somente para viúvas, no caso do texto, mas para todo e qualquer cristão que deseja ser fiel ao Senhor. Tá certo? Então, que nesse dia você possa refletir nessas qualidades, que você possa levar o casamento a sério, o relacionamento a sério, buscar ser fiel ao seu marido ou à sua esposa, buscar então uma fidelidade no Senhor, buscar ter respeito pelas coisas boas que você faz, né? Ser uma pessoa que não desonra a igreja a qual você frequenta, que não desonra o nome de Cristo, tá certo? Crie seus filhos no caminho do Senhor, crie eles com piedade, com devoção, buscando ser fiéis ao Senhor.
também seja uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que aceita servir no reino de Deus com muita humildade, ajudando os necessitados. Essas características, pessoal, vão ser características, então, exemplares para que você no futuro, seja você hoje um jovem ou uma jovem, possa, então, mostrar para as pessoas e as pessoas possam ver em você que é possível ser uma pessoa, um crente, um cristão fiel e devoto ao Senhor, mesmo num mundo cheio de pecado, cheio de imoralidade como o nosso. E obrigado a todos vocês, viúvos, idosos ou não, que são exemplos para nós nessa geração, que nos ajuda a não perder os valores conservadores que tanto nos ensinaram e que tanto ainda levam a nossa sociedade para perto do caminho do Senhor. Tá certo? Então, uma boa noite para vocês, que Deus possa acompanhar todos vocês. Um abraço.